Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira aula em literaturas guineenses, da especialização interdisciplinar em literaturas africanas de língua portuguesa. Eu sou a professora Maria Aurinívia Souza de Assis e vou estar com vocês nesses próximos 4 encontros. Hoje é uma aula panorâmica, há uma série de conjuntos, universos simbólicos da Guiné-Bissau, e em que nós vamos discutir também conceitos norteadores, alguns debates, nomes, questões importantes que serão desdobradas ao longo dos próximos encontros, ou também que ficarão como questões, né, como sugestões de pesquisas para serem desenvolvidas por vocês, que pode, né, ter portanto, aí uma vida, uma vitalidade, né, em seus desdobramentos. Preparei um roteiro, né, que vou apresentar para vocês, para que a gente possa se seguir por esse roteiro e, assim, discutir pontos, né, selecionados, recortes, de um universo que é bastante amplo, né? Então, a aula de hoje realmente tem esse perfil panorâmico, que eu acredito que será de extrema importância para esse mergulho. Acredito que vocês estejam vendo a minha projeção. A aula de hoje eu intitulei Identidades, Nação, Língua Crioulo e Sistemas Literários em Questão, Amilcar Cabral, Trânsitos Interartes e Pós-Colonialidades. Então, não necessariamente essas questões se organizem aqui, né, com esses 2 pontos, né? São muitas as questões e que eu fiz, que eu achei interessante assinalar isso no título, né? De alguns nortes, de alguns detalhes que nós vamos discutir, como, por exemplo, a perspectiva pós-colonial, que assumimos nessa disciplina. Vamos discutir um pouco sobre o conceito, e vocês vão ter um material específico para ler sobre esse conceito, né, nesse primeiro momento. Quis assinalar também uma perspectiva também teórica, metodológica que assumimos aqui, que é da interação entre sistemas semióticos distintos, né, de artes diversas. Então, vamos lá para algumas questões, né, introdutórias. O caminho que nós vamos seguir aqui nessa aula, eu vou apresentar alguns elementos introdutórios, dentre eles a figura do grande líder revolucionário Amilcar Cabral, imprescindível, né, para estudarmos Guiné-Bissau. Vamos ler um trechinho de um dos seus famosos discursos. Moe Maugel, né, vou apresentar um trabalho dela também de extrema relevância para os estudos de literatura guineense, a partir da qual discutimos um pouco do conceito de pós-colonialidade. Maria Nazaré Soares Fonseca, para se somar à perspectiva de Moe Maugel, e discutimos um pouco sobre a língua crioula, né, o crioulo e pós-colonialidade, e Odete Semedo, para pensarmos, portanto, literatura e pós-colonialidade, como isso se realiza na linguagem, a partir de um poema bem emblemático da literatura bissau-guineense. Trouxe alguns elementos também nesse título, né? Nesse segundo momento, eu assinalei para falar de interartes, né? E de pós-colonialidades, coloquei música, cinema, editora Cossimon, a respeito das quais vamos falar também um pouco. Uma das coisas importantes a assinalar inicialmente é o termo, né, literaturas no plural, né, que é importante termos sempre em mente, que vamos assumir nessa disciplina, né, se em algum momento está escrito ou por alguma situação didática, né, me referir à literatura no singular, mas a perspectiva que nos move
né, assim como tantos outros, né, estudiosos das literaturas guineenses que entendem a multiplicidade desse sistema, assim como são todos, né, sistemas literários, todos os universos literários. Então, vamos pensar o universo de construção, de elaboração da Guiné-Bissau no plural. Inicialmente, também é fundamental desconstruirmos a noção de escassez, né, que é muito comum quando se refere a literaturas africanas e a literaturas guineenses em específico, se referir como uma literatura que tem pouca fortuna crítica, né, ou então há pouca literatura disponível, há pouca crítica, há poucos estudos, né, então esse discurso de escassez, né, que tem raízes muitas vezes que estão inconscientes, né, para quem fala ou para quem reproduz isso em algum texto crítico, né? Então é importante como essa noção que norteia alguns estudos que vão tentar elaborar um sistema literário para Guiné-Bissau, como essa visão deve ser, o quanto cada um de vocês deve estar atento a essa visão, né, para perceber quais são ali as perspectivas que estão, aquele crítico, aquela estudiosa está embasada para fazer determinadas colocações como essas, né? E um dos estudos que eu tomo aqui como referência, que indico para vocês, que está na nossa biblioteca, é do Rui Costa Semedo, né? Um estudo dele intitulado Uma Radiografia do Processo Literário Guineense, em que ele se propõe a fazer, né, a sistematizar algumas questões, alguns momentos da literatura guineense, mas fugindo, né, dessas perspectivas de escassez e de pobreza intelectual, né? Então, o Rui Semedo, né, que é uma visão de dentro do país, né, guineense, então também nos oferece um prisma que nós tentamos privilegiar nessa disciplina, né, que é o prisma de dentro, um olhar de dentro, né, uma cosmovisão africana guineense, né, para que a gente consiga realmente ver alguns trabalhos com mais cuidado, né, com mais acabamento, como, por exemplo, a respeito dessa noção de escassez, como diz o sociólogo Miguel de Barros, né, que também é famoso intelectual guineense, que ele diz o seguinte, que Guiné-Bissau é um dos países com um dos mais baixos PIBs do mundo, então é comum se associar a pobreza econômica à pobreza intelectual, né? Então, a aproximação que nós sabemos é bem antiga, né? Tem seus fundamentos aí na empresa colonial, que é um dos elementos aqui que nós vamos também mapear alguns detalhes, né? E já operar alguns caminhos de desmontagem dessas lógicas, né? Que perduram até os dias atuais. Então, a perspectiva que assumimos nessa disciplina é a pós-colonial, conceito que nós vamos abordar aqui rapidamente, né? E é importante também, ao estudar Guiné-Bissau, colocarmos que é um país de grande multiplicidade étnica, né, e grande multiplicidade linguística, são cerca de 30 etnias, né, dentre elas a Mandinga, a Fula, a Balanta, a Pepel, o Papel, a Mandjaca, a Mancanha, a Beafada, a Felupe. Então, nesse contexto de multiplicidade, né, com seus fazeres, com suas produções, que a gente está lidando quando pensa identidades, nação, cultura, né? Então, vamos ter alguns desses aspectos em mente. Guiné-Bissau, pensando um pouco a sua geografia, ela tem 36.125 quilômetros quadrados, né? Então, é importante pensar nas fronteiras também. Sugiro que procurem um mapa da Guiné-Bissau, né, quem ainda não tiver, por acaso, procurado, né, porque é importante perceber essas fronteiras, né. Ao norte nós temos Senegal, com quem o
Guiné-Bissau vai estabelecer relações, né, inclusive de revolução, né, do pensamento de Amílcar Cabral, que vamos mencionar agora. A leste e a sul nós temos Guiné-Conakry, e a oeste nós temos o Oceano Atlântico, né, que nos une, também nos separa. Então, é um país dividido em 8 regiões, as regiões, cada região com uma capital, e muitas dessas regiões e capital levam o mesmo nome, são elas Bafatá, Bolama, Cacheu, Gabu, né? Então, Bolama, capital Bolama, a região de Cacheu, capital Cacheu, e o setor autônomo de Bissau, né? Que contém a capital, né, da região e do país, né? Bissau. Temos as outras regiões, que são Biombo, capital Quinhamel, Oio, capital Farim, Quinara, capital Buba, e Tombale, capital Catió. Regiões que vão aparecer muito frequentemente na literatura. Então, já se sintam familiarizados, né, a esses nomes, essas regiões, essas cidades, né, ou aldeias e tabancas, né, como se diz em crioulo, que vão surgir tão recorrentemente na literatura guineense. É um país também marcado por guerras recentes, né? A Guerra de Independência, que durou 11 anos, e que culminou com a independência do país em 24 de setembro de 73, de 1973, né? Um período marcado por muitas mortes, né, por muitas problemáticas. Essas lutas de libertação nacional, né, que vão ser extensas, elas vão ser antecedidas da criação do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau de Cabo Verde, o PAIGC, né, existente até os dias atuais. Foi fundado em 56, e o massacre de Pindiguiti, né, do cais de Pindiguiti, em 59, é considerado pelos alguns de seus, né, estudiosos, sociólogos, como um marco, né, para o início realmente efetivo das lutas armadas, né, de libertação no país. Episódio que a estudiosa Artemisa Odila Candé Monteiro, que é professora da Unilab Ceará, né, na qual guineense, né, universidade na qual atuo, né, o livro dela, Discurso Nacional e Etnicidade em África, o caso da Guiné-Bissau, de 59 a 94, então que ela analisa vários desses períodos de golpes, de ditaduras, de assassinatos, né, da luta de libertação e do massacre de Pindiguiti, né, e também ela faz uma abordagem e nos conta que foram centenas de estivadores e marinheiros mortos. Os números oficiais dizem 7 mortos, 17 feridos, então números assim, né? Então, destoando bastante das versões, né, dos pesquisadores da terra, né, dos pesquisadores locais. Então, é um trabalho que eu sugiro para desdobrar e para aprofundar questões relacionadas a esse período colonial, as transições, independência, a um pós-independência também político-social no país. A Artemisa Monteiro, a tese dela também está disponível, tem todas essas referências, tá, na nossa biblioteca, tanto do livro quanto da tese, né, que são materiais fundamentais para esse debate, né, e que também apresentam uma visão interna, né, então já que a Artemisa Monteiro, pesquisadora, é da Guiné-Bissau. Então, o líder intelectual e revolucionário Amílcar Cabral é figura indispensável, né, é o líder das lutas armadas da independência, líder de armas e líder intelectual, né, então uma combinação que nós já conhecemos, né, de outras revoluções, e nas quais ele vai se basear, né, como a Revolução Cubana, né, então vamos conhecer aqui um pouco a ligação existente, né, entre a inspiração, né,
de Amílcar Cabral no modelo de revolução, né, de Cuba. Para pensar Guiné-Bissau também é importante pensar um outro conceito de nação, uma outra percepção identitária, né, que é discutida, que é pensada e que é elaborada na sua produção literária, né, nos seus intelectuais, seguindo o caminho da pós-colonialidade, né, o que a gente já espera de debate sobre esses conceitos, né, descentrando a noção de nação, de Estado-nação ocidental, né, que pressupõe uma ideia de unidade a priori, né, então, imaginem num país multiétnico, como a gente viu, né, então, como essa noção de unidade de língua, de religião, de raça, como ela realmente não se sustenta, né, e serão elaborados na perspectiva, portanto, né, de desconstrução, de descolonização, outras leituras, lógico, né, para a África e para a África guineense. Então, é fundamental pensar Guiné-Bissau em diálogo com a experiência da diáspora, com os discursos da diáspora, porque lembremos que parte da sua intelectualidade também está em diáspora, a parte da sua literatura é produzida na diáspora, então é um fator que estará, né, nas nossas experiências, leituras, nos materiais literários que nós vamos ter contato. O crioulo guineense, né, então é algo importante de ser assinalado, a sua importância para as literaturas produzidas na Guiné-Bissau, e nessa aula um dos propósitos é, portanto, lermos e já analisarmos essa tensão, né, como apresentei inicialmente, com Odete Semedo e Nazaré Fonseca, porque é uma questão central para entender as literaturas guineenses, né? Você não precisa saber ler em crioulo, mas o crioulo, ele vai se impor, né? Ele se impõe na literatura bissau-guineense, e essa forma de se impor, né, é um dado de resistência pós-colonial bastante emblemático e significativo para o que a gente entende de literatura guineense. A mulher e a escola, então, na aula 2 nós vamos verticalizar essa questão, né, o como a mulher ainda hoje frequenta menos a escola, né, as meninas, do que os homens na Guiné-Bissau. Então, um dos elementos que vai levar a que a literatura guineense ainda seja de maioria masculina, né, e a visibilidade masculina também seja maior. Então, outro dado importante, né, a mulher representada na literatura guineense, é importante destacar as mulheres bideiras, né, então, que são as mulheres vendedeiras, muito importantes para a economia do país e para a compreensão de todo um imaginário da Guiné-Bissau. Então, serão recorrentes poemas a figura dessas mulheres, né, que fazem parte de um conjunto econômico e social, né, de muitas famílias, e como isso vai estar presente. Então, a mulher não só como produtora na comunidade, na sociedade, né, com sua prática socioeconômica, e também como personagem, né, como ela vai surgir, ou como figura dentro da poesia, ao largo da literatura guineense, da música guineense. E falando de música, né, e de outras esferas, é importante destacar, para entrarmos nesse universo, né, guineense, a editora Cussimon, né, que significa com suas mãos, que é a primeira editora privada do país. Então, acredito que ainda seja a única, né, editora privada do país, excetuando uma editora de livros escolares, né, estrangeira existente no país, que ela vai ter um papel, ela tem um papel fundamental, né, na publicação de literatura guineense. Destaco ser também um país de coletâneas, né, então é um país que tem uma força de divulgação
como destacado aqui nessas datas, né, anos 70 e 90, em antologias poéticas, né, então será comum você ouvir o nome de algumas antologias, né, e é importante frisar que essas antologias são fundamentais para a compreensão da literatura da Guiné-Bissau, né, uma delas muito famosa, uma das primeiras é Mantenhas para Quem Luta, de 77, Momentos Primeiro de Consolidação, de 78, Antologia Poética da Guiné-Bissau, de 1990, Quebu, Barcafão de Poesia na Crioula, de 96, né, Quebu é colheita, né, então você tem aí a colheita, um cesto de poesia em crioulo, né, é uma coletânea de 96, organizada pela Moé Maugel, né, que é também uma das referências que nós utilizamos aqui hoje. Né? Então, Moé Maugel viveu um tempo na Guiné-Bissau, e durante esse tempo em que ela viveu e pesquisou sobre a Guiné-Bissau, ela tanto fez levantamentos para o estudo que nós vamos discutir hoje, né, o desafio do escombro, vamos discutir algumas partes, como ela organizou uma coleção, né, do INEP, publicando diversos, dando acesso à publicação a diversos escritores guineenses, na década de 90. É importante também destacar, para pensarmos literatura na Guiné-Bissau, literatura e cultura na Guiné-Bissau, a importância da música do Cobiana Jazz, né, do José Carlos Schwartz, do ritmo gumbé, de o Super Mama Jombo, né, que contou com nomes como de Dulce Neves, né, que compôs uma das suas formações nos anos 60, nos anos 70. Então, essas tradições musicais no país, ela é considerada uma espécie de literatura cantada que existia no país já nos anos 60 e 70, são emblemáticas até os dias atuais, né? Então, os ritmos mais contemporâneos bebem desses ritmos do gumbé, né? Bebem da tradição do Combiana Jazz, e eles vão ser marcantes para a formação intelectual, né? E para a formação política, né? da nação. Então, no livro de Moema, ela também, em alguns dos capítulos, ela dedica bastante atenção às músicas do José Carlos Schwartz, né, que vai ser realmente um cantor e um compositor que vai narrar a nação, né, vai discutir essas novas construções e discursos, né, e memórias para a nação na sua música, escrita em crioulo, mas que dá para encontrar bastante coisas traduzidas, inclusive no livro da Mãe Maugel. E destaco também nesse momento de apresentação o cinema de Flora Gomes, né, um cineasta bastante conhecido da Guiné-Bissau, e de Velket Bungé. Tá? Então, o Velket Bungé já mais jovem, então são duas gerações aí fazendo cinema que tem um alcance mundial, né? Flora Gomes com filmes famosos como Minha Fala, talvez seja o seu mais famoso, né, de 2002, o filme Morto Nega, de 98, de 88, de 88, e Os Olhos Azuis de Ontem, de 92, né, que vai contar com a trilha sonora do Mama Jombo, do Super Mama Jombo, que vai publicar um álbum com o mesmo título, ou seja, né, aqui são algumas apresentações para que vocês já possam se instigar a perceber como as linguagens se cruzam, como as informações se cruzam, né, como as artes se comunicam, né, e como todo esse conjunto, né, novo, semântico, vai estar presente na Guiné-Bissau, em sua literatura, em sua intelectualidade. Então, começar a mergulhar nesse universo bissau-guineense é começar entendendo quem é a figura do Amílcar Cabral, né? Esse líder revolucionário, esse intelectual, engenheiro agrônomo, né, que vai se formar em Lisboa, que vai voltar para Bissau, e que nesse retorno, mesmo que conturbado, com saídas e voltas, né, vai começar a
pensar na possibilidade de formar intelectualmente a massa, né? E vai se colocando, portanto, né, nas décadas que antecedem a luta armada, como, portanto, um expoente, né, como um líder para formar essa massa, né, que na perspectiva dele não apresenta um viés ideológico, né? Então, há uma ausência de ideologia, como ele vai identificar quando ele tem, portanto, contato, né, nesse retorno com o país. E, portanto, ele é um dos fundadores, né, vai estar no processo de fundação do PAIGC, e vai, nos seus discursos, né, e na sua atuação, tentar formar essa massa crítica, né, intelectual, revolucionária dentro do seu próprio país, né? Então, uma das coisas que ele dizia, que eu acho que está bem assinalado aqui nesse título, né, desse discurso, a arma da teoria, é o como ele defendia, e vai defender nos seus discursos, né, que a revolução não poderia vir separada de uma compreensão, né, teórica do que se pretende fazer, né, do que se entende que se faz. Então, todo aquele viés marxista que a gente já conhece, né, de outras revoluções, vai ser, portanto, a linha norteadora, né, da revolução armada em Guiné-Bissau, né, liderada por Amílcar Cabral, e que até hoje tem ressonâncias na literatura, né? Então, seu pensamento, sua utopia, seu tom libertário, ele é indissociável do que é ser guineense, né? Sua poesia, né, ele vai atuar em diversas frentes. E um livro recente, né, que é acessível atualmente no mercado, né, é o livro Revolução Africana, que vocês vão ter na nossa biblioteca, né, porque há link dele, a material dele disponível na internet, da editora Autonomia Literária, né, que traz o nome de alguns líderes, né, alguns intelectuais revolucionários em África, que se baseia no pensamento, né, marxista, na perspectiva de luta e de classes, e dentre eles vai trazer o Amílcar Cabral, né, então vai trazer alguns que a gente já conhece, né, o Eduardo Mondlane, Frantz Fanon, Thomas Sankara, né, e dentre eles, no contexto da Guiné-Bissau, o Amílcar Cabral, e esse livro conta com 3 discursos, né, alguns são trechos, né, nesse último discurso, por exemplo, passamos a ser arrastados pela história dos países da Europa, ele vai falar sobre como um africano, né, guineense, colaborou com a empresa colonial, né, então, como alguns guineenses colaboraram com essa empresa, que teve tanto sucesso também por conta de algumas colaborações internas, e ele vai analisar específico a figura de Honório Barreto, né, e tem Saudações no Seminário de Quadros, que também é um trecho, e no discurso Arma da Teoria, que é o que está mais completo, realmente, em que ele discute o pensamento de Lenin e outras questões, como é um discurso em que ele proferiu no 7º aniversário da Revolução Cubana, para o qual ele foi convidado. Então, ele discursa em Cuba, né, apresentando está em plena Revolução Armada em Guiné-Bissau, e ele diz quais são os rumos da revolução em seu país, né, comunica isso ao mundo, num palco, né, muito expressivo, né, de resistência, né, que é o palco ao lado de Fidel Castro. E a figura do Amílcar, ele é muito comparado à do Che Guevara, né, por toda a luta armada e intelectual, né, e por ter sido assassinado também, né, morto por nesse contexto, por esses ideais. Aqui um trechinho
discurso dele para vocês conhecerem. O restante convido, né, para que possam ler na íntegra esses materiais disponíveis para a nossa disciplina. Ele diz o seguinte: quem assistiu às grandiosas manifestações desses últimos dias, e em particular ao discurso do comandante Fidel Castro, no ato comemorativo do 7º aniversário, terá medido, como nós, em toda a sua grandeza, o caráter específico, talvez decisivo, deste fator primordial do sucesso da Revolução Cubana. Mobilizando, organizando e educando politicamente o povo, mantendo-o em permanente conhecimento dos problemas nacionais e internacionais que interessam a sua vida e levando a participar na solução desses problemas, a vanguarda da Revolução Cubana, que cedo compreendeu o caráter indispensável da existência dinâmica de um partido forte e unido, soube não só interpretar justamente as condições objetivas e as exigências específicas do meio, mas também forjar a mais poderosa das armas para a defesa, a segurança e a garantia da continuidade da revolução, a consciência revolucionária das massas populares, que, como se sabe, não é nem nunca foi espontânea em parte alguma do mundo. Cremos que esta é mais uma lição para todos, mas particularmente para os movimentos de libertação nacional, e em especial para aqueles que pretendem que a sua revolução nacional seja uma revolução, né? Uma revolução com R maiúsculo, portanto vitoriosa, portanto instaurada. Então dá para vocês conhecerem aí um pouco o tom, né, em que ele vai levar os discursos, e discutirmos um pouco, né, vocês podem perceber pelo discurso do Amílcar Cabral, né, lendo na íntegra, né, como o direcionamento, né, se afina com o de outros que nós já conhecemos, outros líderes e outros intelectuais africanos, né, pela descolonização, e é a respeito disso que vamos discutir aqui um pouco. O capítulo é 4, tá, pessoal? Tá anotado aí capítulo 7, mas o que vocês vão receber é o capítulo que eu estou discutindo aqui mesmo, né? Só o número que está aí, tem um lapso aí, né? É o capítulo 4, pós-colonialismo, neocolonialismo, anticolonialismo, que está no livro Desafio do Escombro, Nação, Identidades e Pós-Colonialismo na Literatura da Guiné-Bissau, né, de Moema Parente Augel, de 2007. Então, esse livro, para quem deseja ter um conhecimento que julgue assim, indispensável para conhecer a literatura da Guiné-Bissau, é um dos livros que eu recomendo, né, a ter contato, porque ela vai passear realmente por muitos materiais, né, por muitas linguagens, ela vai trazer muitas referências, vai dialogar com tanto muitos intelectuais, né, do Sul, como trazer muitos materiais de literatura guineense. Então, você passa a conhecer já um mapeamento que ela faz, né, levantamento que ela faz, e já articulado com a teoria, né, então ela, para falar de nação ou de pós-colonialismo, ela já traz a literatura, e essa literatura retorna ao longo do livro inteiro, então ela faz algo bem descontínuo e interessante, né, por sua descontinuidade. Eu trouxe um trechinho desse capítulo que ela começa discutindo o conceito, né, de pós-colonial. Então, é o começo do capítulo, depois vocês, né, eu pincei algumas questões, né, e aqui faço uma introdução, portanto, desse debate, para que vocês possam continuar em seguida na tarefa que propus, e também nas leituras e reflexões que você vai continuar fazendo, né. Ela diz o seguinte, iniciando o seu capítulo, né, pós-colonialismo, neocolonialismo e anticolonialismo. A literatura que se tem produzido em Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, e não só, se pensarmos em outros países historicamente herdeiros da descolonização, é geralmente caracterizada como literatura pós-colonial, o que pressupõe e subentende um discurso de resistência às ideologias colonialistas, né? Então, ela começa apresentando, né, de forma bem didática, ela vai desdobrando, trazendo com a literatura, né, como essa pós-colonialidade se coloca como resistência
às ideologias colonialistas, né? Não significa necessariamente uma superação, né, do colonialismo, não significa realmente um após o colonialismo, uma vez, né, que ela compreende, assim como tantos outros intelectuais, como Antônio Appiah, né, o ganês Antônio Appiah, ou Homi Bhabha, ou Frantz Fanon, né, que trata-se de um processo, né? Então, a descolonização, esse pós, está muito mais relacionado a uma ênfase, né, de ir contra, portanto, a uma ideologia, do que, na verdade, algo imediato, né? Não se elimina de imediato. Então, lógico que se trata de um processo, e esse pós vem marcar, portanto, essa luta, né, processual, e é importante, portanto, ter a compreensão desse marco, né? Ou como, se a gente lembrar, né, do Stuart Hall, no seu livro da diáspora, né, aquele capítulo que ele pergunta e vai problematizar também o conceito, né, que é quando foi o pós-colonial, que ele vai fazer também essa discussão, né, do papel de processo, o como alguns consideraram esse termo inicialmente adequado ou não, né, e ele vai frisar também alguns desses aspectos fundamentais, né, para nós, e que é importante ter em mente o caráter, portanto, processual, né, como frisa Fanon, Silviano Santiago, né, Canclini, tantos outros, né, que nós já estamos familiarizados, e que vai ser a base crítica de leitura da Moe Maugel. E que é o caminho que a gente, né, assume nessa disciplina quando fala em resistência, em pós-colonialidade, em desconstrução, em desmonte, né? Então, está afinado, portanto, com essa intelectualidade, essas intelectualidades do Sul, né, latino-americanas e africanas. Então, ela discute um pouco no seu capítulo, eu trouxe só alguns pontos, realmente, né, que vai passear ao longo do seu capítulo inteiro, e que você tem detalhado, esmiuçado. É um capítulo realmente maravilhoso, e eu acho que ele fica bem adequado, portanto, para começarmos, né, esse debate, porque, como eu falei, ela vai discutir pós-colonialismo, mas diferente de todos esses outros intelectuais existentes que já fizeram esse debate, ela já faz isso pensando os materiais da literatura da Guiné-Bissau, né? Então, quando ela te explica um conceito, ela já traz um romance, ela já traz figuras, nomes, ela já traz o contexto, né, colonial da Guiné-Bissau. Então, realmente, é um capítulo, uma reflexão específica muito fundamental para essa introdução. Então, ela vai discutir um pouco da empresa colonial, vai recuperar, né, essas violências da empresa colonial, né, em que o sujeito colonial é visto de forma violenta, né, como o outro, né? Então ela vai discutir, recuperar isso que nós, né, vivenciamos nas literaturas, né, de passado colonial, e nas sociedades de passado colonial, né? Então essa visão etnocêntrica, né? Então esse silenciamento da memória, né, das experiências, né, de uma historiografia também que vai silenciar, né, e que, assumindo a perspectiva eurocêntrica, se coloca como sendo o início da história daqueles países, né? Então, ela vai problematizar esses aspectos associados à colonização, né, a coisificação do sujeito colonial, né, reduzido a um corpo, né, um corpo coisificado, né, promovendo um epistemicídio, né? Então, tendo suas memórias, histórias, tradições, intelectualidades, portanto, negadas, né, silenciadas pela empresa colonial. O Frantz Fanon, né, que, como eu mencionei, ele
ele coloca em um de seus livros, né, que portanto, são complexas as implicações do processo de descolonização. Então, todas essas violências, como a perspectiva, né, da pós-colonialidade dos estudos culturais vai ajudar, portanto, nessa desmontagem desse caminho, como a gente falou, né. A autora apresenta ainda 5 acepções para o termo de pós-colonial, que é uma parte bem interessante, eu sugiro, né, em que ela vai dizer, vai acompanhando um teórico, ela vai dizer como ele define, né, inicialmente perspectiva teórica, ela diz, é essa perspectiva que eu vou assumir aqui do termo, mas esse termo pode vir como um adjetivo, acompanhado, né, de um substantivo, esse termo pode se referir a uma disciplina, né, então pode se referir, então ela vai mencionar, né, mas que nenhuma dessas acepções, no entanto, trai, né, a primeira, que é a teórica, né, mas é bem interessante como ela vai mostrar esse alcance e como o termo pós-colonial foi usado, né, e como ela vai, portanto, fazer esse caminho, né, de compreensão do conceito. A expressão neocolonialismo, né, então, entendendo-se que é um processo complexo, né, é um processo que se desdobra, cheio de implicações, né, o processo de descolonização não é do dia para a noite, né, como sabemos. Então, o presidente ganês, Kwame Nkrumah, em 57, vai ser o primeiro a usar a expressão neocolonialismo, né, quando ele identifica que, após as independências, né, permanecem as relações assimétricas de poder, né, então, o Antoni Appiah, né, também ganês, como vocês já devem conhecer, ele vai nessa mesma linha, né, dizendo como, após a independência, se vivencia a mesma conjuntura. Então, é impossível falar de um pós-colonial como a ideia de uma colonialidade finda, né, mas na perspectiva de construir discursos que sejam capazes de fazer ruir, né, a empresa intelectual, né, da herança colonial, né, e aí o que se vê na conjuntura é uma outra formatação do colonial, né, então, e aí as lutas, portanto, dessa permanência dessas violências, né, desse imperialismo que se instaura, desse colonialismo, então essas lutas né, então a Moema Algel vai acompanhar, né, somando esses 3 conceitos, né, como algo que vai ser, portanto, muito debatido e discutido pelos autores, né, do Sul. Ela cita Eduardo Said, Spivak, né, sobre essas subalternidades, sobre também o movimento que se faz de descortinar as violências, né, dos discursos imperialistas, colonialistas, né, e a necessidade de, portanto, apresentar uma outra mirada, né, negar tudo aquilo que oprimiu as heranças, né, que fez com que os autóctones renunciassem, né, as suas histórias e as suas memórias, né. E num dos momentos de análise, a Moema Algel vai trazer a relação da língua e a resistência, né, como essa resistência à colonização se dá no uso da língua, né, como nós já sabemos, né, nós que estudamos literatura, né, ou como a língua, portanto, opera esse processo, né, esse processo, né, de descolonização, opera na própria língua, né, e ela vai citar um poema que nós vamos ler aqui, né, que é Nakalingo, que é um Naisky Binel, em que língua escrever, né, de Odete Semedo, e aí ela continua citando outros escritores, nós vamos estudar nessa disciplina, né, ela cita Abdullah Silá, Tony Checa,
autores que, como eu disse, ela coloca, analisa aspectos pontuais, depois ela retoma, né? E como Nazaré Fonseca, além de publicar nesse livro, que também é um marco, né, para a gente, para quem está iniciando, né, que muitas vezes já tenha o interesse de saber quais são as referências, né, que confiaria, por onde iniciaria. Então, considerando que esse livro é um dos livros que eu considero referência, né, e que ela também vai se deter em Semedo, nesse mesmo poema do Odete Semedo, Em Que Língua Escrever, né, que eu acho que é um texto bastante emblemático para a gente mergulhar nessa pós-colonialidade, a forma como ela está presente na literatura da Guiné-Bissau, né, num poema específico de uma mulher, né, de uma escritora. Então eu trouxe a Odete Semedo, a Nazaré Fonseca, né, para que a gente possa aqui conversar um pouco. Eu acho que talvez lá no início eu tenha trocado os sobrenomes da Nazaré Fonseca, mas aqui está certo, tá? Então, como eu disse, lapsos podem acontecer, mas isso marca também aqui a nossa organicidade, né? Enfim, vamos lá. Nesse livro, né, que eu recomendo, Literaturas da Guiné-Bissau, Cantando os Escritos da História, Margarida Calafate Ribeiro e Odete Semedo, que são as organizadoras, né? Então, é um livro em que, no texto dela, que se intitula Em Que Língua Escrever, a Língua e Seus Conflitos na Literatura da Guiné-Bissau, a Nazaré Fonseca vai discutir partindo, né? Ela vai discutir o conflito, né? Conflitos pós-coloniais, né? Quando os escritores, quando alguns escritores, né, vão utilizar a língua oficial do seu país e não a língua do afeto, do coração, né? E aí, para fazer essa reflexão no artigo dela, no texto dela, ela traz o Aimé Césaire, da Martinica, Odete Semedo, da Guiné-Bissau, o Léon Lalou, do Haiti, fazendo esse debate, né, em alguns poemas selecionados, como nos próprios poemas, esses, né, escritores intelectuais de seus países estão discutindo, portanto, esse conflito, né, essa tensão que se instauram ali entre as línguas, ou como essa tensão ela deixa entrever, portanto, um desmonte, uma resistência, porque no momento que eu tenho uma língua, né, do português, do colonizador, né, e que eu insiro nessa língua uma sintaxe que é da minha língua nacional, no caso da Guiné-Bissau, né, a língua da unidade nacional é o crioulo, né, o crioulo. Então, no momento que eu insiro ali uma forma sintática, um som, ou uma palavra sem itálico, ou que eu apresento duas versões, ou que eu apresento o poema todo em crioulo sem a versão em português. Então, no momento que eu faço essas rasuras, então tem ali, né, um sistema que está sendo perfurado, né, rasurado realmente, e que é uma rasura em todo um passado, em todo um processo, né? Ou seja, quando o Lalou, o Césaire ou a Semedo usam as línguas oficiais de seus países, né, francês ou português, eles não usam de forma submissa, de forma, digamos, tranquila. Há uma tensão nessa língua do colonizador, e isso é feito de forma a se fazer sentir pelo leitor, né, essa tensão. Então, ela diz, né, que as tensões na escrita literária em territórios de feição bilíngue ou multilíngue, ela mapeia, portanto, essas tensões, né, que existem em territórios de feição bilíngue ou multilíngue, como eu mencionei, né, no caso do Aimé Césaire ou da Odete Semedo, que essa língua literária que nós vamos acompanhar é feita de rasura, né, você percebe na língua oficial esses tons da alteridade, e que essas escolhas são decisões políticas, né, portanto, políticas literárias, né, essa decisão que é uma decisão de
desmontagem, uma estratégia de desmontagem. Então, o que pareceria uma conformação, né, escrever em português, para ser publicado pelo alcance, né, porque há uma função de se escrever em português, né, para que a literatura e o país se projete para o mundo, mas essa forma, né, de se projetar no mundo, ela não vai coesa, ela vai nesse processo mesmo de rasura da língua oficial, que é isso que nos interessa, né? Aí, no final do seu texto, já, né, eu trouxe também só algumas coisas pontuais, como tenho feito aqui com todos os textos até agora, né, para que a gente possa mobilizar aqui um debate, né, a função é essa, né, não é aqui esmiuçar nenhum desses textos, mas ao trazê-los, né, e costurá-los, promover para vocês, portanto, uma provocação de pensamento, uma provocação de debate. Ela diz, né, que essas intenções de escrever em crioulo está muito marcada pelos guineenses que publicam naquela coletânea que eu já apresentei para vocês, na Quebu, Barcafone de Poesia na Crioula. Né? Então, já está... podia-se escrever, né, se publicar em português, né? Se pedia para traduzir, que não sabe português, que não escreve em português, mas o interesse, né, de publicar é de publicar, portanto, na resistência, né? É de publicar a sua língua, que equivale ao seu chão, ao seu país, à sua existência, né, à sua identidade, né? Uma identidade que foi tão construída nas lutas de libertação nacional, né, pelo Amílcar Cabral, uma unidade que se formou em torno da língua crioula, né, e que o Amílcar Cabral é um dos grandes responsáveis, portanto, né, como a gente já viu seu papel intelectual, né, nesse processo de formação das massas. Então, essa noção de unidade em torno da língua crioula vai ser bastante marcante, né, considerando que nem todos falam português, é uma pequena parcela no país que fala português, né, e há muitas línguas étnicas, então o que unifica, né, a comunicação e um sentimento, né, de nação é a língua nacional guineense, que é ou crioulo guineense. Então, a língua, o modo de escrita e de publicação de textos, ele diz muito, né, sobre um país, sobre o seu sistema, né, e uma coisa interessante que ela diz sobre esse sistema, se alinhando com a nossa perspectiva de desmontagem, né, ela diz o espaço em branco, né, que muitos estudiosos definiram como escassez de produções literárias significativas, é a abundância de criação em crioulo. Ou seja, então, costurando aqui as reflexões que nós começamos sobre sistemas literários, né, quando algum estudioso, algum crítico diz que há escassez de produções literárias, a Nazaré Fonseca, né, vai provocar e vai dizer que é escassez talvez em crioulo, o que não significa em português, o que não significa que não há em crioulo, né? Então, quer dizer então que essa literatura ela tem que ser submissa a uma língua, né, a um monolinguismo, né? Então quer dizer que a instituição literária só tem que existir, ser realizada em uma língua, e essa língua é a oficial de herança colonial. Então uma série de provocações aí é feita, portanto, né, quando se escolhe a língua, e ela termina o seu texto dizendo, né, falando do diálogo que muitas produções literárias com que muitas produções literárias na atualidade realizam com as cantigas de Mãe de Joandade, né, que nós vamos estudar na aula 2, um pouco dessa relação, transporta para a língua lusa os costumes da terra, né? Então é justamente essa tensão, né, a respeito da qual a gente estava falando, né, de você pegar elementos de cantigas da terra, de
provérbios, de falares, de fazeres da terra, e colocar isso, portanto, infiltrado, inscrito na língua do colonizador, operando aí, portanto, uma desmontagem certeira, né, de um sistema. E aqui é o Odete Semedo, né, o livro publicado também, publicado pelas edições Quebu, o livro Entre o Ser e o Amar, um livro bastante conhecido, né, que nós vamos ler aqui o poema mais conhecido desse livro, que é o primeiro poema, né, que traz essas provocações e tensões, tanto mencionadas pela Nazaré Fonseca, quanto pela Odete Semedo, né, e que também contou com a organização da Moema Algel, né, também foi publicado pelo INEP, da Guiné-Bissau, na década de 90, quando dessa atuação da Moema lá, né. Nesse instante eu vou ler em crioulo, né, embora isso não necessariamente vá ser recorrente ao longo das outras aulas, mas para marcar aqui mesmo uma fissura, né, porque o livro se inicia com esse poema, né, e depois você tem a versão em português. Uma versão que não é não é uma tradução, uma recriação, é diferente, né, embora ela coloque lado a lado como uma versão, né, e uma das leituras que eu faço disso é de que há aí, portanto, uma comunicação, né, que está sendo feita de que não é possível dizer a mesma coisa que eu digo em crioulo ou em português. São coisas diferentes que são ditas, né? Então, acontece que, embora chegue aos nossos olhos como uma versão, o que acontece é que um poema tem versos que o outro não tem, versos inteiros, ou 2 versos, né? Então, acontece esse tipo também, né, de desmontagem. Diz o poema, na versão em crioulo. Na calingo, que é um na esquirbe, minha declarações de amor. Na calingo, que é um na canta, histórias que um contado. Na calingo, que é um na esquirbe, para um contar façanhas de mulheres, com homens de nhachon. Como que é uma papia de no homens grande, que no passadas kuno cantigas, kuno passadas, de no passadas kuno cantigas. Para um contar na crioulo que é um na contar. Mas qual sinal que é uma dissa, netos de nó de Josson? Um na tem cu papia, na ilinguluso, amigo cacibe. Ni um catem quinque nauim, mas se bem cedo sim. Uma tem palavra de passa, herdeiros de nó de Josson. Mas que um tem na paconta, na gritar na crioula, recado passa de boca para boca, toque tiga se destino. Na recado, na de sal também na folha, ilingo de dinte, ilingo que um cá entende, panonetos, cuno herdeiros, bincibe, quem quer no ceroba, a nós, ningeros com homens de chon, que firmanta no história. Tá? Então, independente das imprecisões, né, de pronúncia, o objetivo aqui é dar uma noção, né, e que muitas vezes nós temos o som, né, comunicando dentro da literatura guineense, e que foi esse o contato que eu tive primeiro, né, com a literatura, né, pelo som, por uma língua que eu não compreendia. E dizem em português: em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que eu vi contar? Em que língua escrever, contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei que falar nesta língua lusa, e eu sem arte nem musa? Mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. Em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa que mal entendo. E ao longo dos séculos, no caminho da vida, os herdeiros e netos saberão quem fomos.
Então, vou parar aqui a apresentação, só um instante. Então, a partir desse poema do Odete Semedo, eu deixo aqui uma provocação para que vocês continuem o debate, né? A nossa atividade vai ser em torno desse poema, tá? Para que a partir dele vocês possam continuar essas reflexões e propor um debate discutindo pós-colonialidades, língua crioula, oralidades, né? O que é que está presente aí, né, nesse poema que você pode destacar, né? Que vocês podem reler, né? Vocês vão ter também esse material na biblioteca. Essa língua que diz gritar em crioulo, deixar no pergaminho para os herdeiros, né, em língua lusa. Então, discuto sobre essa tensão, né, que eu acredito que vão sair boas reflexões para esse primeiro momento, né, de debate e de compreensão sobre o papel dessa língua para as literaturas guineenses e para, portanto, a pós-colonialidade, né, nessas produções. Então, vou encerrar aqui e nos encontramos breve na aula 2.